Olá, estimados estudantes, renovadas nossas calorosas saudações. Eu sou o professor Freitas. Estaremos hoje a abordar dos lípidos, seu conceito, sua classificação, e fazemos também uma abordagem sobre as suas funções biológicas e as características específicas de cada grupo lipídico. E para podermos fazer essa abordagem, foi necessário apoiarmos-nos em obras literárias para mais cientificidade, tal como nós vemos aqui na nossa apresentação. Indo propriamente para o conceito, vamos dizer que os lípidos são moléculas orgânicas de extrema importância biológica. Eles, na sua maioria, são insolúveis em água e são solúveis em solventes orgânicos. Solventes orgânicos são solventes apolares, como é o caso do benzeno, o éter, acetona, etc. E os solventes orgânicos são, por exemplo, a água, solventes polares. Então, os lípidos, na sua maioria, são solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Quanto à sua classificação, os lípidos podem ser classificados tendo em conta de diferentes critérios. Temos aqui o critério de composição. Esse critério classifica os lípidos em simples e compostos. Quer dizer, os simples são aqueles constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os compostos são aqueles que, para além desses átomos, ainda podem ter nitrogênio, fósforo e também o enxofre. Classificando os lípidos tendo em conta as características hidrolíticas, vamos ter lípidos saponificáveis e lípidos não saponificáveis. Os saponificáveis são aqueles lípidos constituídos por ácidos graxos na sua estrutura. Quer dizer que, por hidrólise, esses lípidos geram sais com propriedades detergentes. Já os lípidos não saponificáveis são aqueles que não contêm ácidos graxos na sua estrutura e, por hidrólise, então não poderão formar ou originar sais com propriedades detergentes. A classificação dos lípidos ainda pode ser feita tendo em conta o critério similaridade estrutural. Assim sendo, temos 7 grupos lipídicos, como, por exemplo, ácidos graxos. Os ácidos graxos são lípidos constituídos por duas porções. Uma porção do radical apolar e outra porção do grupo funcional, que é polar. Então, por causa desta dualidade da porção apolar, que não é solúvel em água, e a porção polar, que é solúvel em água, esses lípidos são considerados como lípidos anfipáticos. Já as ceras são lípidos formados pela esterificação do colesterol e ácidos graxos. Então, colesterol é um lípido não solúvel em água. E ácidos graxos tem uma parte funcional que é solúvel em água. Então, por causa também dessa dualidade em que uma parte é solúvel em água e outra parte é não solúvel em água, as ceras também são consideradas como lípidos anfipáticos. Acilgliceróis. Os acilgliceróis são lípidos formados ou sintetizados pela esterificação de um ácido carboxílico mais um álcool polihidroxilado, como por exemplo a glicerina. Assim sendo, os acilgliceróis é que depois costumam gerar os triglicerídeos. E para a formação de um triglicerídeo é necessário que haja reação gradual do álcool envolvido. Assim sendo, nesse esquema ou nessa reação química, nessa representação gráfica dessa reação química, temos um ácido aqui a reagir com um álcool polihidroxilado, que é 1,2,3 trihidroxipropanol, ou então simplesmente glicerina. Esta glicerina, então, por reagir com uma única molécula de ácido, vai esterificar apenas uma única vez e vai formar o monoacilglicerol. Se reagirem duas moléculas de ácido, teremos então duas esterificações também. Isso vai formar diacilglicerol. Se forem então 3 moléculas de ácido a reagirem, teremos também 3 esterificações dessa glicerina. Então vai ser triacilglicerol. Triacilglicerol é o triglicerídeos. Então os triglicerídeos são lípidos formados pela esterificação completa de uma glicerina.
Tanto são assim chamados de triacilo porque a esterificação aconteceu 3 vezes. Acilo por causa do ácido e glicerol por causa do álcool, que é a glicerina. Então, dali triacilo glicerol. E os triacilgliceróis também precisamos destacar que eles são lípidos anfipáticos. Fosfatos de glicerina. Os fosfatos de glicerina são lípidos constituídos ou sintetizados pelo glicerol, mas 2 restos de ácidos graxos. São também lípidos considerados anfipáticos. Esfingolípidos. Os esfingolípidos são lípidos complexos que na sua síntese ou então na sua constituição está presente um álcool nitrogenado e nisto também são anfipáticos. Terpenos. Os terpenos não são saponificáveis, são lípidos que não são anfipáticos, porém são importantes na síntese de vitaminas como vitamina A, vitamina K e vitamina E. Então, os terpenos são importantes na síntese dessas vitaminas também. Esteroides. Os esteroides são lípidos simples e não são saponificáveis. E também os esteroides, é importante dizermos que é um grupo de lípidos onde fazem parte os ácidos biliares e também fazem parte os corticosteroides, como por exemplo o cortisol, e também fazem parte a progesterona, que é uma hormona importante feminina na preparação do útero, por exemplo, para a recepção ou então nidação de um óvulo fecundado. Também fazem parte os androgênios, dos esteroides fazem parte dos androgênios. Os androgênios, por exemplo, a testosterona, que é uma hormona importante do sexo masculino e que dita as características sexuais externas masculinas. E também os esteroides, portanto, neste grupo onde pertencem os estrogênios, né? Os estrogênios também são hormonas importantes femininas que dão as características sexuais externas femininas. E também o estrogênio é importantíssimo para poder ajudar na maturação, por exemplo, dos óvulos ali nos ovários. Aliás, o estrogênio é produzido pelos ovários mesmo. Indo propriamente para as funções biológicas dos lípidos, vamos destacar a função e armazenamento de energia. Por exemplo, o triglicerídeo, não é? Ali no tecido adiposo é uma reserva energética muito importante. Componentes estruturais de membrana, por exemplo, o colesterol faz parte da estrutura das membranas de muitas células, conservam a temperatura do organismo, exatamente, por exemplo, os triglicerídeos. Proteção contra traumas físicos. Há órgãos que podem sofrer um impacto muito grande quando são envolvidos por lípidos em poucas concentrações, ao contrário se fossem envolvidos por lípidos em grandes concentrações. Matéria-prima para a síntese de hormonas. Já vimos que, por exemplo, os terpenos, não é? Ou melhor, os esteroides são lípidos dos quais sintetizam-se várias hormonas, por exemplo, progesterona, estrogênio, enfim. E ainda tem outra função de atividade fisiológica e farmacológica. Tendo em conta que as hormonas são substâncias químicas no sangue que regulam o funcionamento dos outros órgãos, então dali atribui-se-lhes a função de fisiologia do organismo, atividade fisiológica. Matéria-prima para a síntese de vitaminas. Claro que já vimos que existem os lípidos como terpenos, dos quais sintetizam-se as vitaminas A, vitamina K, enfim, e até do colesterol também sintetiza-se a vitamina D. Então é por ali. Poderosos detergentes, exatamente. Os esteroides, por exemplo, eles albergam diferentes tipos de lípidos. Um deles são os ácidos biliares, que estão contidos ali na vesícula biliar, que geram também os sais biliares. E esses sais biliares são importantes detergentes que costumam ajudar a digestão dos lípidos quando chegam ao duodeno. Então, desta feita, meus amigos, fizemos a abordagem de forma sintética dos lípidos, sua classificação também
as suas funções biológicas. Espero que tenham percebido o conteúdo que nós abordamos e desejo-vos então bom aproveitamento e encontramos-nos na próxima vez. Tchauzinho, é só seguir o canal para poder assistir muito mais vídeos. Até já.